amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim. O livro que eu escolhi para a gente estar conversando hoje é esse aqui, ó, Minutos com Chico Xavier, de José Carlos de Luca. E começa assim: como enxergamos? Meu Deus, a vida é tão bela, uma folha de qualquer planta, vista com os olhos da fé, é uma página tão bela quanto Shakespeare. Isso é uma fala de Chico Xavier, está no livro Coração do Brasil. E aí De Luca comenta o seguinte: ao ler esse pensamento de Chico, ocorreu-me que Jesus disse a respeito da forma pela qual olhamos a vida. Os olhos são como uma luz para o corpo. Quando os olhos de vocês são bons, todo o seu corpo fica cheio de luz. Porém, se seus olhos forem maus, o seu corpo ficará cheio de escuridão. Isso está em Mateus, versículo 6, 22, 23. E aí eu fiquei pensando, né? Durante muito tempo, muitas pessoas falavam para mim que eu tinha a visão de Poliana da vida. E eu nunca achei isso demérito. Eu acho que nesse momento é muito importante que a gente cultive a nossa porção poliana, né? O que seria isso? Começar a olhar o que tem de melhor. Dentro da pior situação que possa se apresentar na vida da gente, procurar tirar o aprendizado, o que aquilo trouxe para acrescentar na nossa vida. A gente está vivendo um momento, estamos sempre repetindo isso, né? Um momento difícil, um momento de transição planetária, mas assim, a transição planetária ela já começou há muito tempo. O que está acontecendo é que ela só está mais intensa nesse exato momento, né? E a gente precisa buscar força para vencer os problemas, as situações, né, que a vida for trazendo para a gente resolver. E onde é que a gente vai buscar essa força? Na forma de olhar a vida. Esse é um dos caminhos da gente buscar essa força. Tem pessoas que, por mais bela que seja o assunto ou a situação que você coloque, ela vai ver sempre o ponto negativo. Será que uma pessoa assim tem condição de habitar um planeta de regeneração, né? De habitar um planeta melhor que a Terra? Eu acredito que não. Então, nesse momento, nós estamos sendo, dentre outras coisas, treinados a olhar o positivo nas coisas, para poder termos força para vencer os obstáculos, né? Então, às vezes você se pega olhando um pássaro que passa no céu, às vezes você se pega observando, admirando uma flor, uma planta. Isso é alimento para a alma. Isso traz a beleza para dentro da gente. Isso traz confiança. Olhar para o belo traz paz, traz harmonia para o nosso mundo interior. E é importante que a gente tenha esses olhos de ver, como Jesus tinha. Tem aquela outra passagem que ele está andando com os apóstolos, né? E tem a carcaça de um animal, todo mundo começa a reclamar do cheiro, ele abaixa e admira os dentes, né? Dentro de todo aquele animal em estado de decomposição, ele abaixa e admira os dentes. Aí você para e pensa, será que Jesus não sentiu o cheiro, não percebeu os bichos, né, comendo aquele animal? Lógico que ele percebeu, mas ele usava das coisas mais corriqueiras para ensinar qual o caminho é interessante a gente trilhar para o nosso aperfeiçoamento. Então assim, não olha para o feio, olha
olha para o que tem de belo. Por pior que seja a situação, olha para o que tem de belo, né? Então, assim, essa história do copo meio cheio ou meio vazio é a escolha que a gente precisa fazer. E aí, de repente, quando a gente se vê cercado de problemas e nos vemos nessa situação que a gente vem vivenciando há alguns anos, né? Não sei quando esse vídeo vai ser visto, mas esse vídeo está sendo gravado em final de janeiro de 2022. Então, a gente está passando por um problema já há alguns anos. E se a gente para, né, e foca só nesse problema que a gente está vivenciando, a gente não tem força. A gente não tem força para superar. É necessário que a gente acredite em todas as possibilidades de esperança, né? E aí eu pergunto, o que você prefere olhar, né? Para o negativo ou para o positivo na situação da vida? E aí a gente escutou, né? Eu escutei algumas vezes essa expressão, ai, nós estamos todos no mesmo barco. Não, nós não estamos todos no mesmo barco. Eu diria que nós estamos todos no mesmo mar, né? Mas a gente vê uns barquinhos melhores, uns barquinhos piores, uns barquinhos com mais benefícios do que o outro, mas nós estamos todos no mesmo mar. Nós estamos todos num planeta chamado Terra. De repente a vida convidou a todos nós a pararmos e passarmos por um mesmo problema. Alguns com um pouquinho mais de facilidade do que outros, mas todos estamos diante de um mesmo problema. E esse problema convidou mudança de comportamento, reflexão, olhar para o outro, aqueles que já estavam propensos, né? Porque muitos continuam olhando só para o seu próprio umbigo. E nos fez, assim, despertar para algumas coisas. E aí também a gente escuta de algumas pessoas o seguinte, mas não podia ter Jesus voltar e resolver tudo isso, ou a espiritualidade não poderia voltar e resolver tudo isso, ou vamos mais além ainda, né? Aqueles que se afinizam com a ufologia, não poderia vir seres mais avançados e resolver esse problema todo que a Terra está passando, esse problema que a gente tem de todas as ordens morais e tudo mais. Não poderia. Eu acredito sim que todos eles, né, Jesus, os bons espíritos e até esses seres de outros planetas nos acompanham, né, nos inspiram, mas eles não podem interferir no nosso processo. Até um certo ponto eles podem nos ajudar, mas eles não podem interferir. E por que isso? É simples, é só a gente observar a evolução da borboleta, né? Quando ela se fecha no casulo, primeiro ela é lagarta, ela passa um tempo, né, comendo, devorando as plantinhas, porque depois ela vai ficar, construir a crisálida e ficar ali naquele casulo, até que ela está pronta, passa pela metamorfose e sai como borboleta. Mas mesmo assim, depois que ela abre o casulo, tem um tempo para que aquelas asas sequem, para ela poder voar. Se a gente for querer interferir nesse processo do casulo, tadinha dela, vamos ajudar, né? Vamos ajudar, vamos abrir esse casulo para ela poder voar logo. A gente mata a borboleta. Então, é esse processo, que não é um processo fácil, pensa bem, da lagarta ela virar borboleta deve ser muito dolorido, né? Abrir todo aquele corpo de lagarta para sair a borboleta. Então, assim, é nesse processo onde ela tem que passar por todos esses problemas, esses percalços, é que ela consegue o processo dela de transformação, que ela consegue sair uma borboleta e mesmo assim ela ainda tem um tempo de espera, de acomodação nesse novo corpo, para que as asas sequem, para que ela possa alçar voo. Da mesma maneira, nós estamos num momento assim,
diferenciado do planeta, num momento diferenciado como humanidade. Estamos passando por uma série de percalços, uma série de problemas. Estamos tendo a ajuda que podemos ter, a interferência que podemos ter. Só que eu penso mais ainda, eu acho que não seria viável para as equipes que trabalham no nosso processo reencarnatório nos colocar aqui neste momento acreditando que nós não iríamos conseguir, como a borboleta, sair da nossa crisálida e construir essa transformação. Acredito que todo esse chacoalhão que estamos tendo por todos os lados, que nos mobiliza a buscar soluções novas. Porque enquanto a gente, tudo está bem, né? Tem até uma outra expressão que um amigo meu usa, que eu gosto muito, que ele diz assim: mar calmo não faz marinheiro. Então é na hora do confronto mesmo com o novo, em buscar soluções novas, em adotar mudanças, né? Mudanças de comportamento, mudanças de sentimento, mudanças de atitude, mudanças de pensamento. Então, é só nessa hora é que a gente consegue construir esse novo ser que poderá ter sim a chance de estar num mundo um pouco melhor. Eu não consigo ver um mundo de regeneração com pessoas pessimistas, com pessoas procurando defeitos umas nas outras, com pessoas com rivalidade, procurando pisar umas nas outras, pensando só em si. Eu não consigo enxergar esse mundo dessa forma. Não é um mundo feliz, não é um mundo de espírito puro. A gente cansa de repetir isso, que se a natureza não dá saltos, não vai ser em nós que ela vai dar, certo? É tudo um processo gradual. Mas assim, eu preciso, isso faz parte de mim, eu preciso acreditar nessa necessidade que o mundo de regeneração requer, nessa necessidade de um ser humano melhor, nessa necessidade de um ser humano que está buscando o seu progresso, que não está acomodado, que não está esperando que alguém faça por ele. Porque senão não teria sentido tudo isso. Não acredito num Deus que se comprasse com sofrimento, não acredito num mundo onde pessoas têm uma situação muito pior que a minha e outras muito melhor. Isso para mim não faz sentido. Tem todo um processo por trás de tudo isso. E agora é como se todo esse processo viesse à tona. Está terminando. Desculpem. É como se o tempo dissesse assim: olha, pessoal, vamos andar. Esperaram muito tempo. Então vamos dar uma mexidinha aqui, vamos colocar mais alguns obstáculos para vocês acordarem. Acordarem que há tempo de melhorar. E uma das formas disso é começar a procurar o positivo. Poxa vida, tem tanta coisa bonita, tem tanta coisa boa acontecendo dentro do nosso planeta. Tem tanta coisa boa acontecendo, basta querer olhar, basta ter olhos para ver. E aí o De Luca, ele faz um comentário aqui que eu achei bem legal. Ih, gente, perdi. Tava aqui. Ele faz o seguinte comentário: Chico tinha bons olhos espirituais, porque os materiais eram doentes. Nós, ao contrário, temos na maioria das vezes boa visão física,
mas espiritualmente nossos olhos não conseguem captar as belezas que Chico Xavier observava. E fazia isso não pelas telas mediúnicas, mas pelas lentes de homem comum. Ele se encantava com uma simples folha de planta, extasiava-se. Então a magia está nisso, nas pequenas coisas. Tem uma passagem do Evangelho que diz assim, que Deus nos dá primeiro a entendência das pequenas coisas para depois das grandes coisas. E a gente pode usar até nessa circunstância. Eu preciso voltar minha atenção para o belo nas pequenas coisas, nos pequenos momentos, sabe? Naquele encontro de amigos que um sorri para o outro. E agora nós estamos sendo desafiados a sorrir com os olhos, né? Por causa do uso da máscara. É um momento de encontro, é um momento onde você olha para o olho do outro, você olha para a alma do outro. Então começar a sorrir para a alma do outro. Começar a se encantar com o céu azul. Se encantar com uma música, perceber a beleza que alimenta o nosso espírito. E se o nosso espírito não consegue se alimentar dessa beleza, precisamos ter mais atenção, voltar mais o nosso olho para dentro e escolher, que nem ele diz aqui, precisamos refletir a respeito da forma pela qual estamos enxergando a vida. Qual é nossa predisposição? O que estamos decididos a encontrar? Divisar a beleza da vida ou a maldade do mundo? Procurar os defeitos das pessoas ou ressaltar-lhes os talentos? Focalizar as oportunidades ainda inexploradas ou as portas que se fecharam? Agradecer pelos amigos que o compreendem e o apoiam ou se queixar da incompreensão de alguns poucos? Que mundo eu quero para mim? Essa é a pergunta que eu gostaria que cada um de nós fizesse a si próprio. Que mundo eu quero para mim? E procurar visualizar esse mundo, que ele já está aí, para quem quiser ver. Basta termos olhos de ver. E nesse instante, eu convidaria aqueles que quiserem a cerrar os olhos, respirar profundamente, procurar ouvir o próprio coração, a batida do coração no centro do peito. E se perguntar: que mundo eu quero para mim? E agora vamos visualizar o nosso amigo e Mestre Jesus, e assim calmos e tranquilos, vamos imaginar o nosso planeta envolto numa luz azul, uma luz de paz, desejando que a paz e a tranquilidade se instaurem em todos os cantos do planeta, em todas as nações. Que a paz e o amor
sejam permanentes no gênero humano. E vamos iluminar o nosso Brasil. Desejando também muita paz, muita luz e muito amor para todo o povo brasileiro. Que assim seja. Graças a Deus. Um beijo no coração de todos. Fiquem bem, fiquem em paz